autografia será sobre o fotógrafo Rogério Reis, carioca, um cara super importante para o fotojornalismo brasileiro. Quando me convidaram, né, para participar aqui do evento, eu fiquei um pouco, uns 3, 5 dias sem saber quem eu iria escolher para minha autografia. Mas aí eu escolhi o Rogério porque, além de eu ser um grande fã dele, ele me inspirou muito, foi uma referência para o começo da minha carreira como fotógrafo. E é um cara que eu tenho afeto, gosto muito, conheço o trabalho. Então, eu acho que para ter uma dinâmica de autografia, como foi proposta, né, de explorar a obra, explicar um pouco do processo criativo, do autor, eu fiquei mais à vontade com um profissional que, de fato, eu conheço a obra, conheço ele. Então, assim, não é só eu gostar do trabalho dele, mas assim, eu gosto dele. Tem uma relação de afeto, de trabalho, de profissional. Então, para mim, foi fundamental isso. Ele é um fotógrafo que trabalhou muito tempo no Jornal do Brasil, no Jornal O Globo, Veja, década de 70, década de 80. Mas até hoje tem um trabalho muito, muito rico. Eu fiz uma projeção que vai abarcar basicamente toda a obra dele, desde o final dos anos 70 até o último trabalho dele agora, desse ano. Não é tudo, óbvio, mas historicamente a gente vai pontuar os ensaios mais importantes para ver se o público tem uma noção, né, da carreira dele, que já está aí com mais de 35 anos de fotografia. O Rogério, ele é um fotógrafo que a fonte dele é o fotojornalismo. Ele começa no final dos anos 70, ele cobriu aquela época da ditadura, mas já para abertura, né, da democracia ali, anos 80, o comecinho. Ele passa nos anos 90 no fotojornalismo, mas ele o que eu sempre falo, que ele é aquele cara que ele não perdeu o bonde. Então, ele é um cara que ele se inseriu muito bem na fotografia dita aí contemporânea. Ele tem trabalhos bem interessantes que usa o suporte fotográfico, né, nas artes contemporâneas, e ele consegue trabalhar muito bem a fotografia aplicada do dia a dia, de uma demanda editorial, fotojornalística, com trabalhos mais não comerciais, que tem entra muito bem na parte contemporânea, de galeria, de feiras e museus. Então, ele é um cara que, assim, ele vem ali, década de 70, 35 anos de história, mas ele não perdeu, ele soube incorporar novas linguagens, novas tecnologias, discursos mais contemporâneos, e eu acho que ele influencia tanto gerações como a minha, dos anos 90, quanto pessoas mais novas ou mais antigas, mais velhas, independe. É um cara que para mim é muito atual, né? Para mim isso é muito importante. Minha autografia é sobre o Miguel Rio Branco. Eu vou falar sobre o trabalho desse artista brasileiro, chamado Miguel Rio Branco, que eu venho estudando já tem alguns anos. Eu comecei a estudar ele, na verdade, eu sempre gostei do trabalho dele, comecei a pesquisar ele dando aulas, né, coletando trabalhos, colocando imagens, estar atento para o trabalho, acompanhar, até que eu decidi investigar, pesquisar mais profundamente. Hoje é o assunto, é o objeto da minha pesquisa de doutorado atualmente, e o que eu vou propor hoje, obviamente, seguindo um certo modelo da autografia, é uma exposição mais informal, é um relato de alguns aspectos que eu vejo na obra dele, mas a partir do recorte que eu estou fazendo na minha pesquisa de doutorado. Então eu vou falar um pouco do que é o Miguel Rio Branco de um modo geral, mas vou me concentrar nos aspectos que eu optei para pesquisar, né? Que são os 3 livros, né? São 3 livros na obra dele, né? Então, vou falar de um modo geral, mas destacar alguns componentes. Então, vou mostrar de forma inteira o livro Dulce Sudor Amargo, que foi o primeiro livro que ele lançou no México, em 1985. Vou mostrar o Nacta, em 1996.
e vou mostrar algumas imagens do Silent Book em 1998. São esses 3 livros que eu escolhi como recorte da minha pesquisa de doutorado. Mas pretendo que seja uma fala mais desprendida de um rigor analítico. Quer dizer, não vai ser uma fala... Vai ser uma fala analítica, mas a gente sempre pensou na ortografia numa exposição mais desprendida, né? Então eu vou tentar fazer isso. Eu acho, primeiro, ele tem uma importância muito grande porque ele faz um tipo de fotografia que no Brasil ele é reconhecido por fazer uma fotografia de forte impacto plástico, né? Que tem uma certa dimensão abstrata. Tem alguns aspectos até pictóricos e tudo, quer dizer, é uma fotografia densa, colorida, só que saída sempre de situações de uma paisagem humana, né? Acho que ele tem uma outra maneira de lidar com a fotografia documental, quer dizer, lidar com o fato fotografado, tá? Então ele é um artista que ampliou as possibilidades da fotografia como narrativa, né? E ele não, apesar de ter vindo de uma tradição talvez documental, mas ele faz uma aproximação entre o fato fotografado, o documento e a possibilidade ficcional e de reinvenção desse documento numa certa narrativa, né? Não narrativa no sentido linear, mas ele começou a exercer uma fotografia que era construída a partir de conjuntos, de séries, entendeu? Então ele acabou com aquela ideia de uma imagem apenas suportar, não sei se a palavra é suportar, mas uma imagem encarnar, abarcar tudo, entendeu? Então, e ele vem experimentando a fotografia num sentido mais expandido mesmo, no sentido não em vários aspectos. Ele leva a fotografia para a instalação, para o cinema, para o vídeo, né? Mas eu acho que as séries que ele constrói, independente delas serem materializadas numa instalação ou num livro, essas séries elas ganham uma dimensão mais poética. Então, assim, ele tem uma relação com 2 componentes que é difícil, né, você unir, que é a força do documento, mas também a força poética que esse objeto fotografado pode ter. Mas ele constrói isso quando ele expande a fotografia em sequências, em séries, né? É por isso que os livros dele são tão importantes como obra artística. Então isso me interessou também. A fotografia que eu fui convidado a apresentar no 9º colóquio trata da obra do Rodrigo Braga, que é um fotógrafo amazonense, nasceu em Manaus, mas cresceu em Recife. É um nome muito importante da fotografia contemporânea brasileira. O Rodrigo, embora muito jovem, está já, enfim, desenvolvendo uma carreira internacional com muito prestígio. Eu me sinto, de certa forma, grato por ter essa oportunidade, porque, além de admirar muito o trabalho do Rodrigo, nós nos tornamos amigos, né? Somos grandes amigos, e eu acho que é muito importante trazer um trabalho como o do Rodrigo para o colóquio, enfim, para o público, pelo fato de que, do meu ponto de vista, o trabalho do Rodrigo ele alarga as fronteiras da fotografia, ele traz diversas questões que são muito enfim, muito pertinentes ao momento que a gente vive, como as relações entre fotografia, verdade, documento, fabulação, manipulação de imagens em torno de
né, com o objetivo de alcançar um conceito, mas, acima de tudo, é uma fotografia que trata também de uma certa performatividade do fotógrafo. O Rodrigo, o processo dele de criação, ele, de certa forma, mergulha em determinados ambientes ou contextos, numa perspectiva quase ritualística, né, de convívio, de permanência, né, e a partir daí ele desenvolve a poética dele que de certa forma, em muitos momentos, guarda uma característica quase que documento, né, registro poético, sensível, né, muito particular desse convívio, dessa imersão sensível em determinados contextos. Então, eu acho que é uma discussão muito ampla, né, muito alargada das possibilidades da fotografia na cena contemporânea. E também, por um outro ponto de vista, eu acho muito curioso pela obra do Rodrigo, de certa forma, sempre provocar muitas discussões em torno de relações éticas, enfim, homem e natureza, homem e animal, enfim, coisas que eu acho que estão um pouco fora da obra do Rodrigo, mas eu acho que é muito pertinente sempre trazer a obra dele e discutir, tentando revelar, de certa forma, camadas que eventualmente não pareçam tão claras para um público geral, para perceber o quanto, às vezes, críticas que são feitas ao trabalho dele atacam questões que são justamente a oposição do que o Rodrigo pretende. O Rodrigo trabalha, na verdade, quase com uma comunhão entre homem e natureza e animal, e muitas vezes isso é compreendido erroneamente. Então, nesse ponto de vista, eu acho que pode ser um autor que traga interessantes discussões e reflexões para o público do colóquio. Eu vou apresentar um número considerável de obras, mas eu estou suprimindo quase que a totalidade das obras de vídeo, que o Rodrigo também desenvolve material de vídeo em que, nesse sentido, ele registra, né, ações, enfim, que ele desenvolve nesses sítios que ele opta por trabalhar. Mas vai ser um número considerável de trabalhos, mais no campo da fotografia especificamente, e eu optei por não tecer comentários meus. É claro que, eventualmente, eu vou estar fazendo algumas considerações pessoais, pelas conversas que eu tive com o Rodrigo ao longo do nosso convívio e também por e-mail, quando ele soube que eu ia fazer autografia, mas eu vou principalmente fazer uma colagem, né, um grande mosaico de falas de críticos, pessoas que eu admiro muito, fazendo comentários, muitas falas do próprio Rodrigo, comentários de pessoas se referindo à obra do Rodrigo, que eu coletei na internet. Então, é uma colagem que mostra, na verdade, às vezes, opiniões até divergentes ou conflitantes. Então, eu vou meio que fazendo um encontro de falas, onde, de certa forma, uma conflita e a outra vem e apazigua, esclarece, enfim, quase que um diálogo entre várias instâncias, né? A instância da crítica, a instância do público apreciador, a instância do próprio artista falando do seu processo. Então, eu preferi dessa maneira fazer uma colagem e me colocar nessa condição de quem agencia esse conjunto de informações. O trabalho do Rodrigo é um trabalho que, como eu falei, é um trabalho autoral, uma perspectiva muito subjetiva e quase que biográfica, autobiográfica. O Rodrigo, de certa forma, não diretamente, explicitamente, ele se refere a questões que acompanham ele desde a infância. Ele é filho de pais biólogos, cresceu num ambiente cercado por discussões de questões que até hoje permeiam o trabalho dele, de certa forma.
E, como eu falei, são trabalhos em que ele empresta muito a sua própria imagem, o seu corpo. Então, o Rodrigo, de certa forma, ele performatiza, ele protagoniza ações em determinados sítios que ele opta por trabalhar e documenta essas ações, que são ações muito de uma relação muito estreita entre essa questão de vida e morte, homem, animal, natureza, esse limite ou esses elos que unem essas instâncias. Então é um trabalho muito denso, muito subjetivo, mas também com um refino poético impressionante. Bom, quando me convidaram para participar do colóquio e me pediram para falar sobre um fotógrafo, um artista que trabalha com fotografia, para mim foi muito claro o que eu deveria falar sobre o Robert Smithson. O Robert Smithson é um artista norte-americano que eu dediquei mais ou menos uns 3 anos de um estudo mais sistemático sobre a obra dele. Então era de quem eu me sentia mais à vontade para falar nesse momento, né? Então decidi falar sobre a obra dele e mais especificamente um conceito que está presente em quase todos os trabalhos que ele fez, que é o conceito de entropia, que obviamente entra dentro da produção fotográfica que ele fez entre 1966 e 1970. Eu dividi a apresentação em 3 partes. A primeira parte eu falo sobre como o Robert Smithson forja ou inventa uma prática fotográfica que não deriva de um cânone documental. E no segundo momento eu falo de como o conceito de entropia se aplica à obra dele, de onde que vem isso. E num terceiro momento eu apresento 2 estudos de caso, são 2 trabalhos dele, eu poderia apresentar mais, mas o tempo é curto. Eu vou falar sobre um passeio pelos monumentos de Passaic, que é de 66, 67, e o Hotel Palenque, que foi feito em 69, mas ficou inédito até 1972. Bom, o Robert Smithson é um artista seminal, é um paradigma para a gente entender o começo do que hoje a gente entende como sendo a arte contemporânea, né? Assim, é um cara que não dá para... é incontornável, né? Não dá para a gente pensar o que está sendo feito hoje sem passar por ele. Pelo menos eu acredito nisso. Então, e por outro lado, ele é um cara muito pouco conhecido no Brasil, né? Infelizmente, a gente não chegou a estudar muito ele, não chegou a traduzir muito os textos dele, né? O que a gente acaba conhecendo são os trabalhos mais icônicos dele, o Spiral Jet, esse tipo de coisa. Então, a importância dele, para mim, é muito clara, sabe? E se ele é importante para a história da arte no mundo, ele é importante para Belém, ele é importante para Belo Horizonte, ele é importante para São Paulo, para o Brasil, entendeu? Então, é uma contribuição que eu posso dar para o colóquio, retornar um pouco essa pesquisa, porque eu acabei não tendo muitas oportunidades de apresentar isso, né? Na verdade, é a primeira vez que eu vou falar do Robert Smithson em público. Então, estou muito feliz por isso.